Então, boa tarde a todos, a quem eu ainda não vi, né? Olhei a todos, mas não cumprimentei. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que começamos a semana passada. Nós falamos da identificação dos espíritos, a semana passada, 13ª, unidade prática. Agora a gente vai falar da 14ª unidade prática, necessidade de identificação dos espíritos. Então, a semana passada a gente viu que a grande dificuldade aliada à obsessão é as duas, maiores dificuldades que a doutrina dos espíritos encontram. A obsessão, que a gente precisa tomar cuidado, e a identidade, que é muito difícil. A gente fazer a identidade objetiva dos espíritos, principalmente aquela identidade direta, de saber se é o João, se é o José, se é o Ricardo, né? Então, essa identificação, essa identidade, nós estudamos a semana passada, que é muito complicada de se fazer. Existem alguns pontos que foi falado a semana passada, que a gente pode perceber. Evidência, a análise do conteúdo, vibração, e vai por aí afora, a gente pode aliar diversos métodos para que a gente possa conseguir uma identificação relativa. Absoluta é quase que impossível, né? A gente ter certeza 100% absoluta que é aquele espírito que está falando. Então, aí agora a aula de hoje é da necessidade. Já que é tão difícil da gente fazer essa identificação, absoluta, essa identificação é complicada de ser feita, existe realmente a necessidade da gente fazer essa identificação direta dos espíritos, identificação objetiva, saber quem é esse espírito que está comunicando, qual que é o nome dele. Isso é importante, isso é necessário na nossa reunião mediúnica, no nosso cotidiano, principalmente para nós que estamos fazendo com o objetivo de depois trabalharmos com a mediunidade. E a grande maioria de nós aqui vai trabalhar na mediunidade no socorro, na obsessão mesmo, né? Raros são aqueles que vão fazer psicografia, escrever livros. Isso daí é uma minoria que faz isso. Nós, o grosso das pessoas, das criaturas que trabalham com mediunidade, é nessa mediunidade socorrista mesmo, né? Então, mas como a gente está fazendo um curso amplo, de mediunidade, estamos estudando em profundidade o livro dos médiuns, então é importante a gente saber todos esses tópicos. Do livro dos médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 24 da Identidade dos Espíritos, nós temos um capítulo que trata só desse assunto, como identificar os espíritos, quais são as dificuldades, tudo isso, que tipo de espírito que comunica, como saber se é um, saber se é outro. Então, é interessante a gente ler, estudar esse capítulo do livro, que vai nos ajudar muito, porque aqui a gente dá uma pincelada, gente? Porque o tempo é pouco. Então, lá no item 262, ele fala assim, os espíritos falam: se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os bons e maus espíritos. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles. Suas qualidades, nunca. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Que não é necessário a gente conhecer o nome do espírito. Se é o espírito da Maria, do José, saber se foi uma princesa, se foi um trabalhador sapateiro, se foi um pedreiro, um feitor de escravos. Não nos interessa nada disso. Não é importante para a gente saber isso. Agora, a gente tem que tomar precaução e prestar muita atenção para que a gente possa distinguir os bons e os maus espíritos. Quando ele fala bons e maus, a gente tem que ler toda a obra de Kardec para a gente perceber
E quando ele fala bons e maus, ele está falando espíritos inferiores, espíritos ignorantes, espíritos que estão a caminho da evolução e espíritos que jamais que estão mais elevados na escala espírita, né? Vocês devem ter, quem passou a aula para vocês da escala dos espíritos, escala espírita, que está lá no livro dos espíritos, deve ter chamado a atenção de vocês, porque a gente estudou 2 vezes nesse COEM a escala espírita. Porque é de suma importância quando a gente vai estudar a identidade dos espíritos. Então, não é... Desculpa. Então, não é importante saber que criatura é aquela que está se comunicando. E a gente sabe disso lendo e estudando e conhecendo a escala dos espíritos, a escala espírita, que a gente vai lembrar lá que o Kardec falou, dos espíritos puros, os espíritos inferiores. No final aqui eu vou falar para vocês, né? Então a gente tem que ter sempre em mente essa escala espírita, a gente lê sempre lá no livro dos espíritos. Certo? Então, ele nos traz isso. Porque também, além de ser impossível, não é importante, não é relevante para o nosso trabalho fazer essa identificação. Porque o nosso trabalho na reunião mediúnica é um trabalho de socorro, de amparo, de ajuda, de esclarecimento. Então, os espíritos que vão chegar até nós são espíritos sofredores, muitas vezes trazendo dores, confusões, amnésias, né? E quando a gente estiver mais lá na frente, que estivermos trabalhando com desobsessão, são espíritos vingativos, são espíritos presos em ideias fixas de vingança. Então, é nesse sentido que a gente tem que buscar auxiliá-los, e não saber quem é, e o que você fez, se você foi uma pessoa importante numa outra vida, nada disso é importante. Às vezes a gente recebe na reunião espírita também espíritos mentores, os mentores da casa, mas eles comunicam-se conosco algumas vezes. Existem algumas casas que é de hábito evocar os espíritos mentores para que eles se comuniquem. Na nossa casa a gente deixa à vontade. O espírito comunica quando é necessário, né? Quando ele acha que deve. Então, na grande maioria das reuniões espíritas, o espírito mentor da casa, da reunião, ele não se comunica se a reunião está correndo certinha, se está tudo tranquilinho, tudo tranquilo. Ele vai, a gente está fazendo a parte da gente certo e correto, a gente vai fazendo normalmente. E quando eles fazem, raramente eles dão o nome. A gente sabe, a gente percebe, porque a gente se habitua a conhecer os mentores da casa. Então, a gente percebe, como eu disse para vocês na aula passada, pela vibração, pela forma com que ele fala, o conteúdo que ele está trazendo, a energia dele, o médium consegue identificar. Às vezes, a vidência, né? Então, a gente consegue perceber isso. Mas aí eles falam assim para a gente, vou falar no caso da nossa casa aqui, que a gente tem mais contato com vários outros espíritos mentores, mas eu vou dar um mais genérico. Ele fala assim, Dr. Antônio Augusto. Ele é médico, isso a gente sabe. Não por causa do doutor, mas pelo conteúdo do que ele traz para a gente sabe que ele é médico, né? Mas Antônio, quantos Antônio tem? Antônio Augusto, eu pus lá no Google, gente, pesquisei, tem milhares de doutor Antônio Augusto, tanto moderno quanto nas faculdades lá do Rio de Janeiro antiga. Eu gosto muito de brincar na internet. Quando eu tenho tempo, eu brinco assim, eu não gosto de conversar, bater papo, nada disso. Aí eu vou pesquisar os museus, o Museu da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, da Bahia, e, olha, tem N doutores Antônio Augusto, de todas as épocas. Então, ele deve rir de mim, que às vezes ele nem chama Antônio Augusto. Mas é uma inferioridade minha, uma curiosidade minha. Mulher é muito curiosa e eu sou muito curiosa, né? Então, por pesquisa mesmo, espírito de pesquisa, nada que seja relevante, é só mesmo de curiosidade, quando está matando o tempo. Em vez de jogar sudoku, que eu detesto números, eu vou fazer essas pesquisas, né?
eu estou seguindo a apostila, tá, que a gente tem. Então, na apostila, ele fala a respeito da evocação. Ele fala que lá no tempo do Kardec, o Kardec preferia, ele trabalhava exclusivamente com evocação. Né? Evocação de espíritos superiores, porque ele estava codificando uma nova doutrina, então estava trazendo novos conceitos, então ele tinha que fazer essa evocação mesmo para fazer perguntas, certo? E ele também evocava espíritos das mais diversas qualidades da escala. Se a gente lê o livro Céu e Inferno, ele evocava espíritos que haviam sido guilhotinados, para ver como é que foi a morte, como aconteceu. Se a gente lê no Céu e Inferno, ele tem relatos de diálogos com esses espíritos, espíritos suicidas, espíritos infelizes, espíritos felizes. Né? Então, ele faz toda essa pesquisa. Então, ele fazia essa evocação. Mas nas reuniões que a gente frequenta hoje, né, as reuniões mediúnicas não é comum a evocação direta, e hoje eu acrescentaria mais, e pessoal, de um ou de vários espíritos. Ou seja, a gente não evoca pelo nome, fala assim, hoje nós vamos evocar aqui Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. A gente sugere. Nós gostaríamos de uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes, se fosse possível. No nosso caso aqui, o nosso orientador mais próximo, Dr. Antônio Augusto, o Sr. João Marcelino, né? Os que trabalham comumente com a gente, Mãe Zefirina e outros, doutora Sara, são alguns espíritos que a gente, no trabalho, a gente se acostuma ao contato com eles. Né? Então, a gente pede, assim, se for possível, nós gostaríamos da orientação de, ou quem estiver disponível, que seja da equipe dos trabalhadores da casa. Porque se a gente evocar só lá o doutor Antônio Augusto ou um outro qualquer, de repente, naquele dia, ele está com outro trabalho em outro lugar. Provavelmente, ele não trabalha só aqui. Então, ele poderá não nos atender. Mas também não tem problema, porque um espírito superior da mesma categoria dele poderá vir e trazer essa orientação. Não o doutor Antônio Augusto, mas um amigo dele, que faz parte da equipe, uma pessoa que ele conhece, que tem o mesmo conhecimento e vai trazer para a gente. Nos importa? Não. O que nos importa é a orientação que foi trazida. Certo? Ou de vários espíritos, está escrito aqui. Porque nós aqui na nossa casa, nós fazemos desobsessão. Como é que chama, Antônio? Me fugiu agora. Desobsessão, aquela que é para uma pessoa só? Que a gente cita o nome? Dirigida? Não. Esqueci o nome. A gente trabalha a gente faz a específica, desobsessão específica. Então, a gente trabalha na desobsessão especificamente para um paciente. Mas a gente não vai fazer evocação. Vamos evocar os espíritos ou o espírito inimigo da Maria Auxiliadora, nossa companheira que nós vamos trabalhar hoje. Não. A gente fala assim, a reunião de hoje é em favor da Maria Auxiliadora, que tem tantos anos, que tem tal problema. Nós vamos abrir as comunicações para todos os espíritos que estejam envolvidos nessa dificuldade, nesse problema que a nossa companheira está tendo. Então, ali, quem vai trazer esses espíritos é a espiritualidade superior. Os espíritos que vão vir aqui são aqueles espíritos que estão prontos para serem atendidos na reunião mediúnica. Então, a gente faz uma evocação, sim, porque a evocação é aquela que, se a gente pensou, a gente já evocou, não é? Mas não é aquela evocação direta, pessoal. E a gente, quando pensa que podia tanto, quando é reunião, podia tanto comunicar minha vozinha na reunião hoje, a gente pode até pensar. Mas, quando comunicar, a gente tem que falar assim, será que é ela mesmo? A gente tem que ter esse discernimento, né? Porque, de repente, ela pode não estar podendo, né? Então, a gente faz essa evocação genérica dos espíritos protetores e dos espíritos necessitados.
na nossa casa aqui. Tem casa que não trabalha com evocação, né? Ele simplesmente abre a reunião mediúnica e fala, está aberta a reunião mediúnica, o espírito que tiver necessitado comunica. Então, a gente não sabe quem é aquele espírito, para quem que foi feito, é só traz os casos, os problemas, as dificuldades. É aquela desobsessão antiga que a gente fazia. Antiga que eu falo é que fazia anteriormente, não que ela seja antiga no tempo. É uma maneira diferente de fazer. Aí, na apostila, fala a respeito da dificuldade das evocações diretas. Por que que a gente não faz evocação direta? Se a gente evocar diretamente, pessoalmente, um espírito superior, se eu citar o nome de um espírito superior, ele pode não estar disponível para nos atender. Por que que ele pode estar no estádio? Mas ele não é superior? Não é só chamar que ele vem? Não é bem assim. Ele é superior a nós. Não é que ele seja um espírito superior a nível de Jesus, que pode ir em todas as galáxias, em todos os cantos. Não, é um espírito superior a nós que vem nos auxiliar. Então, ele pode ter compromissos outros e afazeres outros no plano espiritual. E, naquele momento, ele não pode nos atender. Mas ele fala lá que com a seriedade do trabalho e com a regularidade do trabalho, dia e horário, sempre marcado no mesmo dia, os espíritos se acostumam, eles sabem que naquele dia, naquele momento, ele pode vir na reunião mediúnica que ele tem um trabalho, ele tem um compromisso conosco. Então, é mais fácil dele estar ali naquele dia, naquele horário, do que se eu fizer uma reunião outro dia, outro horário, que às vezes, de repente, a minha agenda não bate com a agenda dele. E ele não vai poder vir nos ajudar. Você pode também evocar, né, um espírito familiar ou de um amigo, ou um espírito qualquer. A mesma coisa, ele pode não estar disponível para nos atender, só que por motivos diferentes. Ele está readaptando ao plano espiritual. Ou seja, a gente não sabe que tipo de... Que espírito é esse? Qual foi a condição que ele desencarnou? Se ele é um espírito que está passando pela confusão da desencarnação. Se é um espírito que está adoentado. Se é um espírito rebelde. De repente, ele está rebelde. Na vida encarnada aqui, ele era ótimo, mas ele se desestruturou, não aceitou a morte, né? De repente, pode estar acontecendo isso, mesmo que seja um amigo muito querido nosso. A gente tem que contar com a possibilidade de ele não estar adaptado à nova situação. Não é? Então, não é porque eu vou chamar a minha vozinha, a minha tia, o meu pai, um amigo querido que já desencarnou há algum tempo, que eles podem vir me atender, né? Porque às vezes ele não pode, porque está se readaptando, ou às vezes ele já se readaptou e já partiu para outros trabalhos em outros lugares, né? Então, ele não pode vir, ele está ocupado conforme o espírito superior, né? Então, essas são as dificuldades da evocação direta e pessoal. A gente fala, fulano de tal vai comunicar agora. E ele fala mais, ele fala assim, que em ambos os casos, tanto os espíritos superiores, quanto o espírito familiar ou amigo, a nossa insistência poderia abrir flanco para mistificações. Ou seja, a gente chama tanto o espírito do Dr. Antônio Augusto, que pode, de repente, um espírito qualquer, brincalhão e zombeteiro, se fazer de Dr. Antônio Augusto e trazer orientações esdrúxulas para a gente. Né? E também pode vir um espírito que é brincalhão comigo também e falar que é a minha vozinha, a minha tia, meu amigo, e trazer algumas orientações ou algumas notícias que não são verdadeiras. E no caso do espírito familiar ou amigo, a nossa insistência ainda pode perturbá-lo. Porque, de repente, ele está tentando se adaptar ao mundo espiritual e a gente insistentemente chama, e ele não consegue se desligar da gente para que ele possa se readaptar. Então, essas são as dificuldades e a gente tem que tomar cuidado para não insistir nisso. Né? Aí, o Emmanuel, lá no livro Consolador, ele fala assim, não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum.
Isso daí é o Emmanuel falando lá no livro O Consolador. Mas, depois fala assim, o grupo que pretender se dedicar à evocação pessoal dos espíritos deve adquirir como pré-requisito um profundo conhecimento doutrinário e uma sólida segurança mediúnica. Ou seja, não é proibido fazer evocação. Você pode evocar. Desde que você esteja consciente que você pode ser mistificado, que você pode ser enganado, que o espírito que você chamar, que você evocar, pode não comparecer. No mínimo. E mais grave, ele pode comparecer um espírito que vai mistificar, vai nos enganar. Certo? Então, fala, mas Kardec fazia. Aí, o que ele fala lá? A gente tem que ter o pré-requisito que o senhor Kardec tinha. Qual que é o pré-requisito? Um profundo conhecimento doutrinário. O Kardec sabia lá o que ele fazia. Ele era o bom senso encarnado. Ele era magnetizador, estudioso, professor. Ele tinha amigos médicos, cientistas na época. Então, ele podia fazer uma avaliação objetiva de todas as comunicações que chegavam até ele. Né? E uma sólida segurança mediúnica. Ele trabalhava com médiums, né, que ele conhecia bem e que ele tinha confiança. Né? Tinha essa sólida segurança mediúnica. E ele conhecia bem a nuance do fenômeno mediúnico, porque ele trabalhava muito com a mediunidade. E ele não trabalhava com um grupo só, com um médium só. Então, a gente pode sim fazer evocação, mas desde que a gente tome esses cuidados e que fique ciente disso. Certo? Existe, então, a necessidade de identificação dos espíritos para os espíritos necessitados de orientação? Repetindo. Então, na reunião mediúnica, a gente vai receber espíritos necessitados de orientação. O que menos importa para a gente nesse tipo de espírito necessitado de orientação é a identificação dele. Não é? O que importa, então? Se a identificação é o que menos importa para nós? Que são espíritos que estão sofridos, são espíritos que estão feridos, são espíritos que estão com conflitos psicológicos, dementados, né? Então, o que importa para a gente que tem o intuito único de ajudar, socorrer e amparar essas criaturas? Né? Nos importa a identificação de suas necessidades, seu grau de desequilíbrio e ignorância, seus sofrimentos, para podermos ajudá-lo da melhor maneira possível. Então, é isso que a gente tem que se ater. Chegou ali o espírito, a gente não vai perguntar como é que você chama, de onde você veio, né? A gente vai fazer poucas perguntas, a gente vai ouvir mais, e a pergunta que a gente faz é só para estimular ele a se abrir, para a gente conhecer um pouco da realidade dele, para a gente orientar, para a gente socorrer. Se ele chega dizendo que está com dor, você tem que ver de onde que é a dor, por que você está com dor, né? Mas sem aquele espírito de curiosidade, simplesmente. É com o intuito de ajudar, certo? Se a gente recebe na reunião mediúnica, e a gente recebe, conforme eu falei, espíritos instrutores, a identidade é quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente. Desde que o espírito só nos diga as coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. Quer dizer, não importa se é Dr. Bezerra, se é Meimei, se é José Marques Garcia, se é Sr. João Marcelino, não importa quem é esse espírito instrutor. Importante é o que ele veio trazer para a gente. Qual que é o conteúdo da sua mensagem? Ele é de importância para todos nós? Ela serve? Tem racionalidade? É objetiva? Então, vamos avaliar tudo isso. Isso, para nós, é mais importante. E, aliás, se a gente fica acostumado a reconhecer o espírito só pelo nome, a gente pode ficar orgulhoso, né? Lá no nosso centro espírita, só
Comunica em espírito instrutor elevado mesmo. Lá é só o doutor Bezerra, é o dos menorzinhos que vai lá, né? Então, às vezes, a gente brinca um pouquinho, mas às vezes acontece isso. Então, é melhor a gente não ver essa identificação pessoal. Eis o conselho dado por São Luís a Allan Kardec a respeito da necessidade da identificação dos espíritos. Por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes dos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente ao vos entregar aos estudos. Há de pensar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes. Há de não negligenciar desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. Então, não é porque o Espírito falou que é verdade. Se achou esquisito aquilo que o Espírito falou, pergunta. Se ele for Espírito superior, ele não vai achar ruim. Se ele achar ruim, descarta, porque não é Espírito superior. Porque se você não compreendeu, é igual um bom professor na escola. Se ele te explica a matéria e você está tentando prestar atenção, tentando assimilar aquilo, e você pergunta maiores informações, ele vai sair lá da mesa dele, vai no seu ponto e vai te esclarecer. Não é assim? Agora, se ele não sabe também, ele vai falar, você não prestou atenção, eu não vou falar, né? Ele vai sair pela tangente, da mesma forma que o Espírito. Se ele for Espírito superior, ele vai te explicar. Ele vai te dar explicações objetivas, certo? Então, quem falou isso, gente, não foi qualquer espírito, não. Foi o Espírito São Luís, codificador, um dos espíritos codificadores da doutrina dos espíritos. Foi só Kardec, não. E encerrando, fechando, a gente vai perceber que a identificação pessoal, nominal dos espíritos não é importante. Mas a gente conhecer que tipo de espírito a gente está conversando, para saber como que a gente vai conversar, se a gente vai aceitar ou não o que ele está falando, se a gente vai precisar socorrer ou não, a gente deve sempre ter em mente a escala espírita. Eu não vou falar um por um disso aqui, que nós já estudamos, eu trouxe só para exemplificar para vocês. E o Kardec fala que ela nada tem de absoluta. Então, vamos só falar rapidamente. A primeira ordem, né? Atingiram a perfeição máxima. Esses espíritos não vão comunicar com a gente, né? É Jesus, são esses espíritos maiores. Eles não vão ficar vindo todo dia para comunicar aqui com a gente. A segunda ordem, bons espíritos, predomina o desejo do bem. Aí tem essas várias classes, espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos sábios, espíritos benévolos, espíritos que têm o bem no coração, que são sábios, né? Depois, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, são os pseudo-sábios, são os que a gente trabalha, né? Os pseudo-sábios, aqueles que sabem, que imaginam que sabe mais do que sabe, respondem a tudo, eles não se importam. Espíritos neutros, que nem faz o bem, nem faz o mal, está parado, estacionado. Espíritos perturbadores, aqueles que gostam de fazer barulho, perturbar, influenciar a vida das pessoas. Espíritos levianos, aqueles espíritos que não estão nem aí para a vida deles, nem a dos outros, né? Eles não se importam muito com a vida de ninguém. E os espíritos impuros, né? Então, isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 96 a 100. Vai explicar cada um dos espíritos, qual que é a linguagem, qual que é a característica, para a gente poder identificar na hora de conversar. Porque você não vai conversar com um espírito sofredor, com um espírito neutro, da mesma forma que você conversa com um espírito perturbador. Não é? É diferente. Então, você tem que saber distinguir um de outro. Então, essa é a identificação que a gente tem que fazer dos espíritos. Que tipo de pessoa é essa com quem eu estou conversando? Certo? É isso que eu trouxe para vocês e espero que tenha ficado, pelo menos,
mais claro, e que eu convido vocês a estudarem esse capítulo da identidade, que ele é muito grande, ele é profundo e nos ajuda muito. E não vamos esquecer a escala dos espíritos, que a gente vai usar ela sempre na reunião mediúnica, certo?